Olá, gente! Muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o Fernando Cauê e eu vou começar com a minha autodescrição. Um homem branco, de cabelos compridos castanhos escuros, olhos verdes, estou vestindo uma blusa verde, uma calça jeans e um tênis. A live de hoje, que corresponde ao workshop, é uma ação formativa do Prêmio Educador Nota 10, uma realização do Instituto Somos, e é motivado pela nossa intenção de levar formação para os educadores. Nos envie, inclusive, assuntos que vocês gostariam de ver aqui nos comentários. Vamos analisá-los. Queremos trazer coisas muito boas para vocês. O Instituto Somos, criado em 2017, é uma organização sem fins lucrativos que coordena, monitora e consolida as ações de impacto social da Somos Educação. Nosso propósito é fomentar o diálogo e disseminar o conhecimento para democratizar a educação de qualidade. Para alcançar esses objetivos, temos 2 grandes programas. Vai voltar? Vai voltar porque eu... Pega de nosso propósito, tá? Se bem em cima da fala aí às vezes pode ser que não liga pra Robotizado. Nossa Senhora. Nosso propósito, tá? Vamos lá. Respira. Nosso propósito é fomentar o diálogo e disseminar o conhecimento para democratizar a educação de qualidade. Para alcançar esses objetivos, temos 2 grandes programas. O Somos Futuro, um programa de aceleração de jovens do ensino público que fornece bolsas de ensino, e o Prêmio Educador Nota 10. O Prêmio Educador Nota 10 reconhece iniciativas educacionais inspiradoras e inovadoras, além de reforçar o compromisso com projetos que visam a sustentabilidade e os direitos humanos. Em 27 anos de história, já foram mais de 288 premiados, mais de 3 milhões de reais repassados diretamente para educadores e gestores de escolas. Dentro do nosso papel de apoiar a educação, gostaríamos que mais e mais professores promovessem projetos inovadores na educação básica. A cada ano, são 12 vencedores, nos eixos de direitos humanos, sustentabilidade, inovação e tecnologia e gestão da aprendizagem. Antes de chamar a nossa convidada especial, vou pedir para que nos sigam nas redes sociais para receber em primeira mão todas as informações sobre as formações e inscrições do Prêmio Educador Nota 10 e também os demais programas do Instituto. Como parte desse propósito, temos a honra de contar com a participação do Instituto Rodrigo Mendes, nosso parceiro de longa data, em um workshop online exclusivo para a rede que acompanha o Prêmio Educador Nota 10. O tema será Educação Especial Inclusiva, aprender é um direito de todos. Para falar conosco, estamos aqui com a Kátia Cibas. Kátia é coordenadora de formação do Instituto Rodrigo Mendes, formada em Psicologia pela Universidade Brás Cubas, com especialização em Educação Especial pela Universidade Brás Cubas também, em Atendimento Educacional Especializado pela Universidade Federal do Ceará. Atuou como professora de Educação Infantil, professora de Atendimento Educacional Especializado e gestora de Educação Especial da Rede Municipal de Suzano, aqui em São Paulo. É responsável por desenvolver e implementar os programas de formação e educação inclusivas do Instituto. Seja muito bem-vinda, é uma alegria muito grande contar com você aqui com a gente. Obrigada, Fernando. Olá, educador, educadora. Prazer muito grande estar aqui contribuindo. Esperamos que tenham muitos projetos inovadores, que o Prêmio Educador Nota 10 seja de inovação e que atinja a todos, que todos os alunos estejam inseridos nos programas, nos projetos que serão apresentados. Eu sou a Kátia, uma mulher de cabelos abaixo do ombro, cabelos castanhos com algumas mechas loiras, estou usando óculos, uma camiseta escrita Instituto Rodrigo Mendes e um colar de miçangas coloridas de uma tribo indígena, comunidade indígena lá de Óbidos, comunidade Waiwai. Então, trazendo aqui um pouquinho também de toda essa diversidade de Brasil. A gente vai conversar hoje um pouquinho sobre a educação especial, com foco principal nos estudantes com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades superdotação. Né? Então, a gente vai trazer um pouquinho, né? Tivemos um decreto recente, o 12686, em uma portaria do MEC, então a gente vai trazer o que esses documentos impactam lá no nosso dia na sala de aula. Eu sou professora, estava em sala de aula até recentemente, e eu sei que
as coisas são muito dinâmicas e cada legislação, cada portaria acaba impactando o nosso dia a dia. Então, que isso está lá na sala de aula. Trazendo um pouquinho para vocês, então, o Instituto Rodrigo Mendes é uma organização sem fins lucrativos, com a missão de colaborar para que toda pessoa com deficiência tenha uma educação de qualidade na escola inclusiva. Nosso sonho é fazer parte de uma sociedade inclusiva que garanta a igualdade de direitos e valorize as diferenças humanas. E para isso a gente atua a partir de 3 pilares. Produção de conhecimento, então nós temos o nosso portal Diversa, diversa.org.br, fica o convite para vocês irem acessar. Lá tem materiais pedagógicos, tem estudos de caso, artigos, tem uma gama muito grande de materiais que podem ser utilizados lá na sala de aula, na gestão. Então fica o convite para vocês acessarem o Diversa. A gente atua com formação e atua também na parte de advocacy, que é incidência em políticas públicas. Antes da gente trazer o decreto, a gente queria retomar um pouquinho, né, o que é uma pessoa com deficiência, né? Então, a gente teve a Declaração Universal dos Direitos Humanos lá em 48, né, pós-guerra, as pessoas se matando, falou assim, não está certo isso, vamos parar, vamos rever, e a gente teve uma Declaração dos Direitos Humanos. Só que mesmo assim, as pessoas com deficiência ficavam à margem, acabavam ficando de fora. Então, em 2006, teve uma Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. E lá no seu preâmbulo, a Convenção coloca, tem como propósito promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua dignidade inerente. Ou seja, a gente teve lá em 48, e em 2006 a gente teve que reafirmar que as pessoas com deficiência são pessoas e elas têm direitos. E a Convenção trouxe uma grande virada de chave para nós, que é o conceito de pessoa com deficiência. Então é muito comum quando a gente fala o que é uma pessoa com deficiência. Né? Pensa aí, quando eu falo pessoa com deficiência, o que vem à cabeça de vocês? É muito comum a gente visualizar a pessoa na cadeira de rodas, aquele aluno autista em momento de desorganização, a pessoa surda, né? Então a gente visualiza a deficiência, a questão médica e não visualiza a pessoa. E a Convenção veio trazer essa mudança de chave. Ela veio trazer para a gente um conceito de pessoa com deficiência. Então, lá na Convenção está que pessoa com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com as diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade. Então, sim, tem as questões da pessoa, que são seus impedimentos, mas tem a interação com a barreira, o que está ali posto na sociedade. A gente traz aqui um exemplo de uma barreira arquitetônica, e as barreiras arquitetônicas são as mais fáceis, né? Essa é uma barreira urbanística, desculpa. As barreiras arquitetônicas, urbanísticas, são as mais fáceis de serem resolvidas, mas a gente tem ainda muito presente a barreira atitudinal. Né, o que é aquilo que a gente pensa das pessoas com deficiência, é o quanto eu, educador, invisto no meu aluno com deficiência, o quanto eu faço ele participar das atividades, dele estar ali junto com os demais, o quanto eu acredito no seu potencial. Né? Então, lá voltando à figura, a gente tem uma foto da Avenida Paulista, aqui em São Paulo. A Avenida Paulista é plana, né? Então, com todos os recursos de acessibilidade, então, qualquer pessoa consegue transitar pela Avenida Paulista. Uma pessoa com cadeira de rodas, uma pessoa com carrinho de bebê, uma pessoa com salto. Essa mesma pessoa, nessas mesmas condições, se ela for em Paraty, ela não consegue essa mobilidade. Né? Então, a outra foto que tem é uma foto de Paraty, né? Fazendo a descrição da imagem, é uma foto de uma rua de Paraty. Paraty é uma cidade histórica que não tem acessibilidades, as ruas são de pedras. Então, o que muda não é a pessoa, é o social, é a questão que está ali imposta. Né? As condições são as mesmas, a pessoa é a mesma, mas o que deixa ela participar ou não é a barreira. Né? Então, a gente tem que ter sempre muito
presente essa questão de barreira. Né? Na minha sala de aula, quais são as barreiras que estão ali impostas? Quando eu tenho um aluno com deficiência, o que tem ali no meio que impossibilita ele de participar, de realizar as mesmas atividades dos demais? Às vezes é a adaptação muito simples, às vezes é um texto ampliado, às vezes é um material no concreto e às vezes são adaptações mais elaboradas. E por isso a gente tem normatizações como a política nacional que eu vou trazer para vocês. E a gente tem, ao longo do nosso percurso de humanidade, né, as pessoas com deficiência foram sendo denominadas por alguns termos. Ah, Kátia, mas hoje tudo é mimimi, tudo não pode. Não, quando a gente utiliza alguns termos, a gente se remete a alguns paradigmas. Quando eu falo deficiente, eu estou reduzindo a pessoa apenas à sua deficiência. Portadores de deficiência, as pessoas não podem portar uma deficiência. A deficiência não é algo que dá para deixar de lado. Portadores de necessidades especiais, pessoas com necessidades especiais. Na escola tem muito meu aluno especial, meu aluno de inclusão. Qual o aluno que não é especial? Pergunta para uma mãe qual o filho dela que não é especial. Qual é o aluno de inclusão? Ah, eu tenho 20 alunos mais um de inclusão. Peraí, os 20 são de exclusão? Tenho 21 alunos. Dentre os 21, eu tenho um aluno com síndrome de Down. Então, as pessoas com deficiência falaram, nós queremos ser chamadas de pessoa com deficiência. Em primeiro lugar, vem a pessoa e a deficiência é uma característica. Então, é o João, do 2º ano, que estuda na sala da professora Cleide, que gosta de jogar bola, que aprende melhor lendo e tem uma paralisia cerebral. Então, a gente não usa estudante de inclusão, estudante especial. É o João. Até porque as pessoas com deficiência têm nome, têm personalidades. Isso a gente não pode esquecer nunca. Então, a gente traz esse conceito para a gente entrar na Política Nacional de Educação Especial Inclusiva, que foi assinado o ano passado, é o Decreto 12686 de 2025, e este ano a gente teve uma portaria do MEC. Então, o que são esses dois documentos, né? O decreto é um instrumento do Poder Executivo que institui a Política Nacional de Educação Especial Inclusiva e a Rede Nacional de Educação Especial Inclusiva, que a gente vai falar um pouquinho. Ele define princípios, diretrizes e objetivos, regulamenta o AE, o plano do AE, o plano educacional especializado e o papel do profissional de apoio escolar. Garante o direito à matrícula na escola comum sem condicionamento ao diagnóstico. E o que é a portaria? A portaria ela vem regulamentar o decreto. Ela vem detalhar como que é a oferta do AE, como que é a formação do professor do AE, o que é o plano educacional especializado, o que é o plano educacional individualizado. Então, é um documento para normatizar a política. E é muito importante que a gente conheça esses documentos, quem está lá na ponta, né? A política nacional, ela traz diretrizes. Então, a educação é um direito universal. Mais uma vez, a gente tem que reafirmar que educação é direito. E é direito para todos. Na política, é estudante com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades de superdotação. Então, quando a gente fala de educação especial, a gente está falando desse público em específico. Quando a gente fala de educação inclusiva, a gente está falando de todos. Ela traz também o combate ao capacitismo e à discriminação em todas as suas formas no contexto educacional. Como eu já falei, né, as barreiras atitudinais são as mais difíceis de serem transpostas. E eu queria até fazer um combinado aqui entre a gente. Que a gente vire aquele que vai ficar sempre de olho e vai dar um toque. Ó, Fernando, você falou e aluno especial, não é mais aluno especial. Ó, como que chama seu aluno? Um vai ficar atento para o outro, porque é assim que a gente vai mudar, né? A gente tem pouco tempo, se a gente for ver historicamente, pouco tempo de educação inclusiva, pouco tempo que as crianças estão na escola. Então, a gente precisa desses combinados. E a gente também vai fazer todo mundo acreditar e procurar o máximo potencial de cada aluno. Também é princípio e diretriz da política a garantir a acessibilidade e incentivo ao desenvolvimento de tecnologias assistivas, a garantia de igualdade de oportunidades
e condições para acesso, permanência e aprendizagem. A diversidade humana como valor a ser reconhecido e promovido pela educação. Então, não basta mais acesso e permanência. Não basta mais o aluno estar dentro da escola. A gente quer esse aluno aprender. Ah, mas ele consegue? Não sabemos. Nós não sabemos de nenhum aluno o quanto ele consegue. Mas eu sei o quanto eu posso investir para que ele consiga. É algo, estou falando que é algo fácil? Em alguns momentos sim, em alguns momentos mais desafiadores. Eu estive na sala de aula, eu tive alunos que me desafiaram muito, mas que conseguiram, dentro do seu potencial, se desenvolver e estar junto com os demais. Né? Então, assim, eu não posso falar que meu aluno só vai aprender até o número 5. Tem que fazer o máximo para ele ir até o 10. Se ele foi até o 5, ótimo. Mas eu vou continuar até o 10, ele tentando, ele ir até os 10. E a política também traz, né, a questão da intersetorialidade. A educação não faz tudo sozinho. Então, a gente precisa de outros órgãos conosco. Então, a gente precisa da saúde, a gente precisa da assistência social, a gente precisa do esporte, mas de um trabalho integrado, não de pessoas assumindo um trabalho do outro. E traz também a Rede Nacional de Educação Especial Inclusiva, né? Que é para criar mesmo essa rede, para fomentar as ações da educação especial nessa perspectiva inclusiva, né? Então, o MEC irá montar. A proposta é que tenha uns centros de referências, um observatório de educação especial inclusiva, núcleos de apoio técnico e acessibilização de materiais, iniciativas de autodefensoria contra o capacitismo e núcleo intersetorial de educação especial inclusiva. E é muito bacana porque pela primeira vez, né, a gente vê num documento muito explícito a questão da autodefensoria. Então são as pessoas com deficiência que vão estar lá e vão estar falando pra gente, ó, por este caminho tá legal, por aquele é melhor, né? Porque a gente esquece também de ouvir os nossos estudantes. Quantas vezes a gente prepara uma aula linda, maravilhosa, todos os recursos possíveis e chega na hora e não dá certo. Porque talvez a gente tenha esquecido do principal, a gente tenha esquecido de perguntar para o estudante, para a nossa turminha. E eles sabem, gente, e eles falam, desde os mais pequenininhos. Aqueles alunos que não conseguem, que não têm o desenvolvimento da fala, da questão oral, eles conseguem se comunicar de outras formas. A gente tem que criar essas formas. E daí vem o papel fundamental do professor do atendimento educacional especializado, né? Então agora a gente vai falar um pouquinho dos serviços da educação especial na escola comum, que está lá na política e também está na portaria do MEC, né? Então o atendimento educacional especializado, que é o AEE, que é uma atividade pedagógica complementar à escolarização. O AEE, ele não substitui a escola comum. Então o aluno tem que estar na classe comum e, quando necessário, também ter o atendimento educacional especializado. Ele é ofertado preferencialmente nas redes, na própria escola do aluno. A gente sabe a diversidade que é o Brasil, né? Então, nós temos escolas com diversas características, redes municipais com características diferentes. Então, preferencialmente na escola em que o aluno estuda. Ah, mas na escola que o aluno estuda não tem. Ele pode ser atendido numa escola mais próxima. O que é fundamental? Né? Que tenha um trabalho colaborativo entre o professor do AE e o professor da sala comum. Né? Este aluno não é para ir no contraturno e não ter nenhum trabalho junto com o professor do turno. Né? Então, esse professor do AE tem que estar na sala de aula junto com o professor regente, para verificar quais são as barreiras que estão ali impostas, quais são os materiais que podem ser disponibilizados, quais são as adaptações que podem ser feitas. E a política traz também uma grande inovação, que é não condicionamento ao laudo médico. Né? Então, até então, a gente tinha o laudo médico como um fator principal para o aluno estar na sala de AE. Hoje não. Para o aluno frequentar a sala de AE, ele precisa estar com um estudo de caso, com um plano de AE preenchido. Né? Então, reunir o professor regente, o professor da sala, o professor do AE, o coordenador pedagógico, a família, o estudante
e verificar o que está acontecendo, né? Quais são as barreiras, como que é o seu dia a dia, como é a sua interação, como que é a aprendizagem, quais são as atividades que normalmente ele faz. Então, a gente passa a ver também essa perspectiva social, a gente deixa de lado essa visão médica, volta para... Lembrem sempre, gente, perspectiva social. Então, escola é escola, saúde tem um trabalho colaborativo. O importante para mim, enquanto professora, é saber como o que meu aluno gosta de fazer, como ele aprende, quais atividades que ele se interessa. Eu tive uma experiência, logo no início de carreira, eu fiz uma formação sobre síndrome de Down. E eu era apaixonada. Então, assim, eu sabia tudo sobre síndrome de Down. Tirei as melhores notas, fui a melhor aluna do curso. E eu fui para uma escola especial, né? Naquela época era muito comum a escola especial. Naquela época é coisa de véia, né? Tudo bem. E me deram uma turma com 5 alunos, de 4 a 6 anos, com síndrome de Down. E eu descobri que eu não sabia nada, porque eu sabia sobre a síndrome, mas eu não sabia sobre as crianças. Então, o João, ele parava e ele não saía, assim, a hora que ele resolvia sentar e ficar, ele não saía por nada. Em contrapartida, o Felipe corria a sala toda. A Gabriela queria ficar abraçando, então cada criança era de um jeito. Então, saber sobre a síndrome de Down me ajudou muito pouco. Me ajudou muito quando eu comecei a saber das crianças. É importante saber o diagnóstico? É importante, porque tem algumas complicações, algumas questões que interferem. Mas mais importante é a gente saber o diagnóstico pedagógico, o nosso relatório pedagógico. Então, na política isso fica muito forte, o estudo de caso e o plano de atendimento educacional especializado, que são documentos, né? O plano educacional especializado e o PEI, documentos obrigatórios, individualizados e de natureza pedagógica. Derivam do estudo de caso realizado pelo professor Jair e a revisão anual obrigatória. Gente, o plano Jair, o PEI, são documentos vivos, são documentos para serem tempo todo revisando. Na política está a revisão anual obrigatória. Mas as crianças mudam muito rápido, a dinâmica da sala de aula é muito rápida. Então hoje está de um jeito, amanhã já está de outro, daqui um mês é outra criança. Então não pode ser um documento de gaveta. Então é um documento para a gente preencher e ver se está fazendo sentido. Assim, então eu estabeleci tais metas. Como que está? Melhorou? Preciso estabelecer outras? Não, essa eu estabeleci demais, preciso retornar um pouquinho. Então, é um documento para estar sempre sendo revisitado. E também a política traz sobre o profissional de apoio escolar, que é aquele profissional que apoia a locomoção, higiene, alimentação, interação e comunicação. Subordinado ao planejamento pedagógico, a necessidade é definida pelo estudo de causa e, novamente, sem exigência de laudo. Então, o que define se o aluno será ou não acompanhado pelo profissional de apoio é o estudo de caso. Então, novamente, vamos reunir todo mundo que conhece aquele estudante, vamos chamar o estudante, ver o que ele precisa para estar na sala de aula aprendendo e a gente define se precisa ou não de um profissional de apoio escolar. A ideia é que o profissional de apoio escolar não substitua o professor. Então, não é aquele profissional que vai ficar o tempo todo do lado do aluno, vai preparar atividades para ele. Não, ele vai fazer o possível para que este aluno tenha autonomia e independência. Eu sempre falava, né, quando eu fui gestora e fazia formação, eu sempre falei que o melhor profissional de apoio é aquele que deixa de existir. É aquele que acompanhou o aluno este ano e o ano que vem o aluno está bem e não precisa mais do apoio. Ou eu estabeleci 10 metas e eu consegui 8 com eles. Então, eu tenho mais 2 para o ano que vem e depois ele vai caminhar sozinho. Isso é muito importante, né? As crianças precisam dessa interação entre elas e entre o professor. A referência tem que ser o professor. E é o professor regente, não o professor da sala, do AE. Só o professor que é responsável. Na escola, a gente sabe que todos os profissionais são responsáveis por todos os alunos. Desde a pessoa que abre o portão até a equipe gestora. E às vezes aquela pessoa que abre o portão conhece muito mais o aluno, porque ele conta coisas, ele vem falando da sala, da escola, vem falando da sala,
que às vezes ele não conta na sala de aula. É importante essa interação, esse trabalho colaborativo, mas a referência é o professor, né? Então é esse professor que vai olhar, vai preparar as atividades e vai estar junto com esse estudante. A gente teve uma experiência bem bacana de um aluno que pediu uma reunião, um aluno de 5º ano, que ele pediu uma reunião com a diretora, logo no início, e a diretora falou assim, mas o que aconteceu, Guilherme, né? O que foi? E a diretora, por ser um aluno com deficiência, né? Aquele cuidado, mas o que aconteceu, Guilherme? Alguém te brigou com você? Alguém te machucou? Ele falou assim, não, eu não quero mais a Sabrina junto comigo. A Sabrina era profissional de apoio. Guilherme, mas você acha... Guilherme tem autismo e às vezes ele se desorganizava. Guilherme, mas você ainda se desorganiza, você ainda fica nervoso. Ele falou assim, não, eu vou aprender a me controlar. E eles fizeram um combinado. Então a Sabrina começou a ficar fora da sala, mais próximo, né? Então a Sabrina foi se desligando. Mas o Guilherme falou, basta, eu consigo caminhar com as minhas pernas. Isso é muito bacana. Isso é a educação dando certo, né? Então, tem o papel do profissional de apoio escolar e a política traz a formação, né? Tanto do professor do AE como do profissional de apoio. E quais são as nossas responsabilidades, né? Então, o MEC, a União, tem o apoio financeiro via PDDE, PAR, PNLD e Fundeb, a formação continuada em regime de colaboração, produção e distribuição de materiais acessíveis, estruturação e apoio à rede nacional, monitoramento do acesso à escola dos beneficiários do BPC. Então, gente, educador, a gente sabe o quanto faz diferença ter materiais em sala de aula. A gente sabe o quanto é diferente ter recursos disponíveis. E para isso a gente também tem que saber um pouquinho, né, de PDDE, de PNLD, de PAR. Por mais que isso seja uma questão de gestão, enquanto professora lá na sala de aula, eu também tenho que entender. Para mim também ir lá e falar, diretora, você já aderiu ao PDDE Equidade? Quais os recursos que a gente vai comprar? Porque o que acontece muitas das vezes, que a equipe gestora não sabe ou ela decide o que comprar. E daí ficam aqueles depósitos cheios de materiais sem utilidade. Então, vamos fazer compras que realmente tenham significado. Além do MEC estar formalizando centros de formação, então cada regional vai ter um centro de formação, serão disponibilizadas várias formações. E lembrando, gente, a gente também tem uma plataforma de formação fazendo aqui, né, puxando a sardinha para o nosso lado. Também acessem a nossa plataforma de formação, que a gente tem lançado cursos bem legais. Qual será a responsabilidade dos estados? Organizar a educação especial nos sistemas de ensino, indicar representantes para os centros de referência, implementar a rede nacional, credenciar e autorizar centros de AE conveniados, garantir formação continuada. Qual é a responsabilidade dos municípios? Organizar a educação especial, indicar representantes para os centros de referência, garantir matrículas sem condição ao diagnóstico, ofertar o OAE em todas as escolas com estudante público da educação especial, elaborar o plano de AE e o PEI quando necessário. Só lembrando, gente, a oferta do AE é obrigatória, mas não são todos os alunos que precisam do AE. Então, é preciso estudos de caso. E daí, quando a gente tem políticas públicas, parcerias, famílias, estratégias pedagógicas e uma gestão escolar alinhadas e trabalhando junto, a gente alcança a aprendizagem. E a gente alcança a aprendizagem de todos. Eu costumo falar que os estudantes com deficiência vieram para a sala de aula nos mostrar que a educação precisa mudar para todo mundo. Não só para os estudantes com deficiência, né? Quantas barreiras estão impostas ali na sala de aula para todos os alunos, né? A gente teve uma mudança muito significativa aí com tecnologia, né? Agora com IA, e como a gente está fazendo isso na sala de aula. Então, é importante a gente estar sempre atento às mudanças também que vêm ocorrendo e trazendo para a escola. E, para finalizar, ver se o Fernando tem alguma questão, mas eu queria deixar o convite para vocês acessarem o Diversa. Como eu falei, o Diversa tem muitos materiais. A gente lançou recentemente um guia para as famílias.
sei o quanto é difícil essa relação com as famílias, né? Temos aquelas famílias que têm uma dificuldade em aceitar as dificuldades do seu filho, em ter um trabalho conjunto com a escola, mas a gente também tem escolas que se fecham para as famílias, né? Que a família só vai na escola em dia de reunião. Tinha uma reclamação muito grande dos pais, que às vezes ele vai para a reunião e o professor fala assim, mas essa turma é bagunceira, e reclama. E no final o professor fala assim, mas quem devia ouvir não está aqui. Então, o que eu estou fazendo lá se eu não devia ouvir? Então, a gente mudar essa dinâmica também com as famílias, né? De trazer essas famílias para perto e sempre ouvir o estudante. Então, eu deixo o convite para acessar o Diversa, depois a gente pode disponibilizar os materiais, o guia sobre inclusão escolar, que é voltado para as famílias. A gente tem um livro sobre educação inclusiva na prática e a nossa plataforma de formação. A gente lançou recentemente um curso que chama Fundamentos da Educação Inclusiva. É um filme que é baseado com trechos de filme, né? Então ele tem um diferencial aí no visual. A partir de trechos de filmes a gente vai trazendo conceituação teórica, a gente vai trazendo na prática. Então é um curso que está muito gostoso de ser feito. E a gente também tem curso para gestores, específico para gestores. Então, queria agradecer demais a Instituto Somos, né? Sempre muito bom poder contribuir. Eu espero que vocês saiam, né, desta live com muitos pontos de interrogação, né? A gente costuma falar que a gente coloca pulgas atrás da orelha, eu não coloco pulgas, eu coloco elefantes. Então, eu espero que a gente comece a sair agora olhando as barreiras, olhando o que eu posso fazer, o quanto eu estou acreditando no estudante, com quem que eu posso conversar, quem que eu posso trazer junto para parceria, para ter uma outra dinâmica, né? Gente, vão ter momentos que a gente vai sair da sala de aula esgotado. Vai sair da sala de aula algumas vezes esgotado. Mas nada, assim, esgotamento nenhum quando você encontra um aluno seu depois de alguns anos e ele está bem, e ele está caminhando. Né? Então, assim, vamos acreditar no máximo potencial dos nossos estudantes. Os materiais vão ficar disponibilizados, o Diversa explorem ao máximo. E, Fernanda, não sei se você tem alguma pergunta. Olha, eu pensando como política pública, né? Você falou ali que teve a ONU, a Declaração dos Direitos Humanos de 48, e não só em 2006, porque de 48 a 2006 muita coisa mudou no Brasil, muita coisa avançou no mundo, mas depois de 50 anos tem que voltar no tema que já tinha falado de direitos humanos, reafirmar. No meio disso teve a luta antimanicomial, teve um monte de coisa acontecendo, e infelizmente parece que a gente tem que sempre estar lembrando dos direitos, né? Você falou, educação é um direito, né? É um direito constitucional, e o próprio ECA diz que nós todos somos responsáveis por todas as crianças que existem, né? Todo adulto é responsável. E eu acho que a sociedade está começando a entender agora isso, né? Da intersecção das matérias, né? Que a saúde, o SUS é junto com a educação, que é junto com o meio ambiente, né? Você acha que realmente a gente está começando a entender isso? Que está andando junto, ou ainda tem muitos setores que são contra? A gente tem aí no histórico da educação especial, né, a gente tem muitos avanços. Então, assim, né, nós não somos contra as escolas especiais, não vamos fechar todas as escolas especiais, né? As escolas especiais foi um grande avanço porque essas pessoas ficavam em casa. Nem direito à escola elas não tinham. E surgiram as escolas especiais, né? Então, essas instituições que atendiam. Só que a gente foi vendo ao longo da caminhada que não deu muito certo. Porque as crianças entravam lá, crianças, e elas saíam de lá idosos. Então, assim, não tinha muito este progresso. Então, foi um modelo que não funcionou muito bem. E a gente aprende como? A gente aprende com os modelos, com os pares. Então, eu preciso de modelos diferentes. Né? Eu preciso de outros modelos, outras troca de experiências, né? Então, assim, a gente foi caminhando. Tivemos outras legislações, né? Mas, assim, é triste a gente ver que em 2006 a gente tem que reafirmar que são pessoas que têm direitos, né? Em 2016 tem uma política nacional reafirmando novamente que educação é um direito de todos e educação na escola comum com todo mundo. São todas as crianças que vão para a escola comum?
Vamos ver todas as crianças na escola comum. Este é o nosso sonho, que um dia todos estejam lá na escola comum com todos os recursos. Porque também não basta colocar as crianças na escola e não ter os recursos adequados, né? Ter escolas superlotadas. Então, a gente precisa também rever o sistema de ensino como um todo, né? E ter esse trabalho intersetorial. Isso faz uma diferença muito grande quando eu tenho parceiros, quando eu caminho ao lado de outras pessoas e vai abrindo possibilidades, né? A gente teve uma experiência de um pessoal da educação que começou a conversar com o pessoal do esporte, e o pessoal do esporte atendia alguns alunos. Então, esse pessoal do esporte começou a levar para a escola atividades que eram feitas, gostos dos alunos, e teve uma melhora muito grande no comportamento, né? Então, assim, levou para o João, mas essa atividade do João acabou ficando para o quarto ano todo. Então, é benéfico para todo mundo. A gente já tem pesquisas que a escola inclusiva é bom para todos. Ah, perfeito, perfeito. Eu acho que a gente já pode ir caminhando para o final. Eu queria agradecer, né, Kátia, a sua presença aqui, como é gratificante te ouvir, como é bom te ouvir. Quantas coisas você trouxe aqui de conteúdo, que você falou da pulga atrás da orelha. Então, pelo menos para mim, e presumo que para todo mundo que está vendo a gente, foi muito bom. E pode trazer uma consideração final, mandar um tchau para o nosso pessoal. Eu queria agradecer muito ao Instituto Somos, né, pela parceria. Já faz algum tempo que somos parceiros, e essa preocupação de ter este olhar das pessoas com deficiência também no prêmio do Educador Nota 10, né? Que esse Educador Nota 10 seja realmente um educador para todos. Então, parabéns, educadores. Eu sou educadora, uma vez educadora, sempre educadora. Queria parabenizar a todos e todas. Fico muito feliz de estar aqui compartilhando um pouquinho das experiências. Espero ver projetos em que as crianças com deficiência sejam protagonistas. E acho que só agradecer ao Instituto Somos, ao Instituto Rodrigo Mendes também pela oportunidade, e convidá-los a visitar os nossos materiais, desenvolver projetos muito, muito, muito bacanas e se inscreverem. E vamos brilhar nesse prêmio, hein, gente? Muito obrigado. Mais uma vez eu queria agradecer ao Instituto Rodrigo Mendes, a sua presença, Kátia. Vamos ficando por aqui e sigam a gente nas nossas redes sociais, no Instituto Somos, sigam o nosso Prêmio do Educador Nota 10 e sigam todas as nossas redes. Muito obrigado.